This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro Lágrimas Abençoadas, por Camilo Castelo Branco. Livro 1. Disseram muitos dos que estavam em redor de uma criancinha, na pia do batismo, que na face dela havia uma luz misteriosa, como a projeção de um círio invisível, que, naquele instante solene, alumiasse, nas mãos de um anjo, as cerimonias do sacramento augusto. Visão de boas almas. Era uma menina de 9 dias. Sua madrinha era Nossa Senhora da Conceição, fulgurante de 1000 lumes, no seu dossel de seda e prata, com as mãos cruzadas sobre o seio, com os olhos estáticos no céu, como seguindo o trilho de estrelas por onde, aos pés do Eterno, voejava o anjo da Anunciação. Seu padrinho era um duque, vestido de ouro, com as suas insignias de general em chefe, com o seu dessouro de condecorações guerreiras, a cobrirem-lhe o peito, onde pulsava sangue de reis, que não valia mais por isso, em coração de homem. Seu pai era um coronel, fidalgo dos que primeiro o foram nesta terra, valente como o primeiro e o último da sua linhagem, e honrado como aquele de seus avós, que morrera desterrado em Tânger, por não denunciar o que lhe for amigo desleal, embora traidor ao rei Dom João II. Era o coronel, que vos importa o nome. Sua mãe nascera dama de Dom Maria I, crescera mimo de galanteria e docilidade, emancipara-se donzela de todas as virtudes, casara-se, mulher, exemplo das mais santas afeições de um marido, e foi mãe como pode ser-lo a mulher, depois que a Virgem Maria alimentou um filho, depois que Jesus Cristo reabilitou a fascinada da serpente, depois que a filha de Eva entrou no seu reconquistado Éden, acolhera a flor da dignidade, regada pelo sangue do Filho de Maria. 2. Este dia, jubilo de anjos, para os quais os orvalhos do céu fecundando as aguas do batismo, geram na terra um irmão, jubilo de seus pais, que depois de 4 filhos, tinham um novo penhor de inocência para em seu nome, agradecer com lábios puros as esmolas do céu, jubilo da Igreja Católica, que estremece de felicidade, quando entra em seu seio um filho, que lhe gosta o leite da virtude, como sustento da imortalidade. Este dia amanheceu em 1827. Maria era o incentivo de tanta alegria. Nos braços de sua mãe, com o seu olhar errante pelas faces desmaiadas dela, que parecia sorve-la com os seus beijos, como se aqueles fossem os últimos, Maria, a afilhada da Senhora da Conceição, estava-lhe asseverando o que tantos diziam da luz misteriosa, que na pia do batismo lhe iluminava a face. A pureza dos anjos não será como a santidade do predestinado? E o justo, na última hora da sua passagem na terra, quando o anjo da serenidade lhe alveja o rosto com as suas asas transparentes, não será como a criancinha imaculada, cuja alma vem brincar-lhe ao rosto com toda a pureza e inocência que o hálito Criador lhe bafijou? A mãe de Maria chorava, e as suas lágrimas desconsolavam o pai, que as não queria ver naquele dia, naquela hora, tão faustosa, tão de gala para os parentes, que se abraçavam em redor do leito. Mas fossem calar-lhe o pressentimento no coração. Digam à flor que não penda amortecida sobre a haste, quando o sol se esconde. Digam às lágrimas que estanquem nos olhos, quando o que chora não sabe de onde elas nascem, nem o que contempla sabe a linguagem do Espírito, para consolá-lo em seus pressentimentos sobrenaturais. Por que é que aquela mãe não buscava o alívio no sorriso de seu marido? Por que não olha ela para os seus? Que é tão consoladora a HI, como a presença de um marido amado,
quando a fraca mulher quer desafogo. Não bastam alivios do mundo para essas ansias. Deus, sim, para todas as aflições, para todos os preságios, para todos os temores, para todas as mães que vaticinam desventuras às suas filhas. Deus. E na sua imagem é que aquela mãe fitava os olhos. Depois, ao lado de Cristo, estava outra imagem, era Nossa Senhora da Conceição. Que lhe dizia àquela pálida mulher, com sua filhinha nos braços? Ouviram-lhe só as derradeiras palavras: Minha Mãe Santíssima, entrego-vos a vossa afilhada. Viram um sorriso nos lábios de Maria. Seria um acto maquinal dos lábios? Por que é que os adultos não sorriem maquinalmente? Lisonjeiras, duvidas para o homem que pensa nos segredos do homem. 3. Decorreram 7 anos. Eu não devo aqui pintar um quadro de guerra. Seria salpicar de sangue a tela onde me propus traçar uma figura grandiosa, com o colorido suave da religião. Abomino a história, se é força lembra-la a testemunhas oculares. E muitos escolhos que ludibriam os mais atilados pilotos. Escandescem-se as políticas, não se refrigeram com o orvalho do céu. Se do púlpito o Isope muitas vezes as exacerbar, que fará daqui? E tomara eu que estas linhas, pálido reflexo do que radie incomunicável no meu coração, excendessem o amor de Deus, apagando a flama das inimizades humanas. Tomara eu lágrimas e dó, e paz e esquecimento para os homens, que não devem aqui encher uma página de ódio, num livro que aconselha a resignação. Durmam uns e outros o breve sono, que vai do anoitecer da vida à alvorada do arcanjo. Ver-nos-emos em volta do juiz, que nos seus dias de R é acento agudo O entre a humanidade pervertida, dissera. Só a mim pertence julgar os bons e os maus. Bem-aventurados os que esperam. 4. 1834. Foi um ano de muitas lágrimas. Debaixo deste formoso céu, esperdiçou-se muito sangue. As espadas terçavam por 2 causas, quando 2 corações do mesmo sangue, na vanguarda de 2 exércitos irmãos, ansiavam aniquilarem-se. E se após o ruído das armas, se fazia o silêncio tétrico da morte, prorrompiam depois os gritos das mães, das viúvas e dos órfãos. Pais, onde esta harmonia de angústia se levanta de milhares de lábios para o céu, prova-se no supremo infortúnio, e simboliza o holocausto de uma vingança tremenda. Tremenda como a de Gaza e Moabe. Que é dos teus edifícios de Marmoré, cidade dos obeliscos, dizia o profeta das lágrimas. Não vedes em Portugal os fustes das colunas dispersas na ruína dos grandes edifícios? Não vedes, pois que tem esta terra de comum com Moabe e Gaza? Que tem? O enviado de Deus responderia. Que é dos teus edifícios de virtude, terra da honra e da probidade? Que importam os coruchas de vossos palácios, Baltazares do tempo, se lá não está a cruz veladora das felicidades da vida? Mãe de Maria, por que choravas tu? As tuas lágrimas já não eram um mistério. 5. Uma vez, a esposa do coronel, com sua filhinha de 7 anos, ajoelhava diante da imagem da Senhora da Conceição e murmurava esta prece: Virgem Maria, nunca a vossos pés caíram mais aflitas lágrimas. Atendei-me, Senhora, que eu sou uma fraca mulher, mãe de 5 filhos, esposa de um homem, que é o amparo desta pobre família, que vos ajoelha. Vede, ó Mãe dos aflictos, que o túmulo de meu marido é o túmulo destes órfãos,
e o desta mãe desvalida, que não tem um palmo de terra onde possa regar com suas lágrimas um fruto, que mate a fome de seus filhos. Protegei-o, ó Senhora, nesta guerra desastrosa, em que a cada instante cai um pai de família, tão desgraçada como a minha. Eu não vos peço as honras e a subsistência que meu marido ganhará no serviço da sua pátria. O que eu vos peço é muito mais, é a vida de meu marido, mas só a vida, sem a glória de vencedor, sem o premio do seu sangue derramado, sem mais outra riqueza que a do coração que ele tem, e a resignação com que vós, consoladora do infortúnio, e eu, esposa extremosa, lhe adoçaremos a desgraça. Os lábios da vossa afilhada não murmuram a oração de sua mãe, mas o seu coração é aquele que vós lhe destes, há 7 anos. Eu vos suplico em nome dela. Fazei que estes olhos não sintam tão cedo o travo das lágrimas, que chora sua mãe. Piedade para todos nós, amparo para meu marido, compaixão para todas as mães atribuladas, que, neste momento, vos pedem, como eu, a vida de seus maridos. E era esta a oração, que os suspiros não poderam cortar. Assim simples e angustiada, confirmava a verdade de uma grande dor que não escolhe palavras, nem se atavia das pompas do estilo. Quem orou num destes lances, sublimes no tormento, pela explosão da agonia com que se refugiam no céu, compreenderá o cunho pungente, marcando a mais insignificante dessas palavras, que proferiam os lábios febris da mulher consternada entre seus filhos. E depois, a mãe de Maria foi deitar sua filha, e acalentando-a, estremece-a às vezes, como se os acessos de uma convulsão a não deixassem aquietar-se ao lado do seu anjo. É que a cada trom remoto da artilharia, nas linhas de Lisboa, aquela aflita esposa de um homem de guerra sentia o véu da viuvez descer-lhe na face, e o luto da orfandade envolver aquelas 5 existências, para nunca mais se mostrarem no mundo com direito a serem amadas por alguém. E os outros 4 meninos aconchegavam-se no regaço dela, fitavam-na, como os passageiros de um barco em perigo fitam o semblante do homem a quem se confiaram, e, no choro, modelado pelos gemidos de sua mãe, compunham uma consonância de vagidos, e brados e soluços. Quando assim se sofre, a indiferença do Eterno seria um cruel desengano para os infelizes, que se acolhem ao abrigo das suas misericórdias. Não haveria Deus, a justiça divina seria uma astúcia humana. A oração é um respiradouro de espírito, quando a mão da desventura o comprime até lhe abafar a derradeira esperança na terra. A oração não tem nada com este mundo. Pedir a justiça do céu para as injustiças da terra e renunciar a toda a vingança é pedir a felicidade de nossos inimigos, porque Deus é misericordioso e não precisa de fulminar o poderoso para vingar o fraco. Orar é cair de joelhos, e muitas vezes não articular 2 sons de uma súplica, é não atinar com a linguagem de falar a Deus, porque a ciência do mal, exclusiva do homem, só inspira ao desgraçado expressões para que os homens o compreendam. Aquela mãe aflita, quando orou, orava assim. Seu marido, com o peito na frente de regimento, era o alvo das balas inimigas. Na sua frente um outro coronel, escravo das suas convicções, da sua honra talvez, e pai de família também, ouvia o zumbir da metralha, como o hálito da morte a aflar-lhe os cabelos. Mas a mãe de Maria pedia por ambos, e quando a oração assim é feita, o Espírito de Deus está nos lábios do que ora. Enxuga as tuas lágrimas, sorve-as de teus filhos com teus beijos, mãe e esposa, que o pai dessas crianças, o homem, que traz no coração os alentos de que te sustentas no mundo, não rade a bala ou a espada cortar-lhe os vínculos a que prendeste a tua melindrosa existência.
Não há de que teu marido entrou na guerra de irmãos com o coração enlutado, como em arena fratricida, e ao ouvir o som rispido da trombeta que mandava morrer matando, muitas vezes, eleva ao Senhor o espírito atribulado, suplicando-lhe a reconciliação dos portugueses. Não há de que, nas vésperas angustiosas de uma peleja, teu piedoso marido, refugiando-se dos cabos de guerra que tripudiam e blasfemam farejando o sangue da carnagem do dia seguinte, ergue as mãos ao Senhor, suplicando-lhe que aceite no regaço da sua misericórdia uma viúva desvalida, filhinhos desamparados, aos quais a mão do vencedor não estenderá a mão esmoler, seja qual for o triunfante. Não radie a atribulada mãe e esposa, porque as paixões clamorosas dos ímpios não ensurdecem o céu aos rogos de um justo, que lava com lágrimas cada gota de sangue de irmãos que lhe salpica a farda. Expande o teu coração oprimido no seio de Deus, dolorida mãe. Deixa rugir lá, fora o prenhese dos ódios civis, e acolhe-te, mulher cortada de agonias, acolhe-te ao refúgio da religião, respira e em lágrimas a opressão que os meigos carinhos de teus filhos não podem consolar-te. Ao mesmo tempo que oras no meio deles, o coração de teu esposo contigo se ala para a região serena da paz e bem-aventurança eterna. Sois duas almas puras que se encontraram na terra, juntas ascendem a Deus na oração, juntas hão de compartilhar as amarguras da pobreza, juntas hão de receber a coroa triunfal, no dia marcado a recompensa dos que choram na terra. Assim lhe segredava o anjo da resignação, alentos que a faziam confiar no regresso de seu marido. Rodeada de seus filhos, a esposa do coronel fantasiava com Maria as venturas, que, ainda na pobreza, podem deliciar corações enriquecidos pelos dons da amizade. Maria, tão jovem e inocentinha, compreendia as alegrias de sua mãe, e respondia a elas festejando a volta de seu pai, como se ele viesse já caminhando a indemnizar-se dos trabalhos no gozo da paz, no amor santo da família, nas donosas alegrias de uma obscuridade feliz. Mas estas esperanças eram a cada hora desvanecidas pelas más novas que vinham do campo da batalha. O sobressalto da pobre mãe era constantemente despertado aos trons da artilharia que jogava nas linhas de Lisboa. 6. O coronel, já não era coronel, o homem da honra e da coragem, amanheceu um dia à porta de sua mulher. Trazia nas faces aquela magreza lívida, que o sopro das batalhas e o enervamento da fome estampam no rosto do vencedor e do vencido. Vencido era ele. Não trazia a espada, que a pureza, não aos pés do vencedor, mas sobre a acta de uma capitulação, deixara ao bravo a consciência da sua intrepidez. Nem uma lágrima lhe escapou involuntaria dos olhos, quando, exautorado e desvalido, se colocou entre os derradeiros tesouros que lhe restavam, sua esposa e seus 5 filhos. Esses, sim, eram dele, eram de seu coração, como a virtude, emanação de Deus, é quase sempre o único patrimônio do virtuoso. E é por isso que não houveram lágrimas, que assombrassem naqueles lábios o jubilo do sorriso. É por isso que pais e filhos caíram de joelhos, e no silêncio de seus corações, Deus sabe a ação de graças, que lhe subira aos pés de seu trono naquelas estáticas elevações de alegria reconhecida. Ao levantarem-se, abraçaram-se uma e muitas vezes, e quando as palavras venceram a sufocação da surpresa, uma só voz, a de todos, exclamou: "Somos muito felizes! Bendito seja Deus!" 7. Cair de elevada hierarquia, quando os braços da religião não amparam o infeliz na queda, deve ser morrer. Alterarmo, nos a despeito de muitos que não podem voejar tanto acima, é provocar-lhes a inveja.
Olha, luz embaixo, quando nos cospem o fel da inveja, deve ser-lhes o maior dos castigos, mas, se daí a mão de Deus nos atira ao raso dos invejosos, se a desgraça nos marca, no meio deles, um círculo onde rodar com o peso de afrontas, que a nossa arrogância enfardara, tal vida é a pré-existência do inferno. Há 3 remédios para aliviar angustias de tal lance: a resignação, o cinismo, o suicídio. A resignação não é só o amparo da coelhe que resvala no precipício das honras deste mundo, é mais, a resignação não deixa cair o homem, que olha sempre com temor o despenhadeiro, em que de ao pé de si se abismaram colossos e ruíram edifícios fundados sobre areia. Levantado pela providência, o homem que teme a Deus, não se julga, no vértice das glórias, posto a H e pela mão do destino. Quem lhe promete o dia de amanhã, vinculado aos acontecimentos de hoje? Quem lhe diz hoje que a taça do seu mel há de amanhã transbordar de lágrimas? Quem afiança a águia, dominadora dos espaços, que, de mais alto o Açor se libra para abate lá nas urzes? E quando a nuvem do infortúnio escurece aquelas alegrias que formavam o cortejo da nossa riqueza, quando a sociedade nos retira os contentamentos vendidos pelo ouro que perdemos, quem é esse destino que acusamos? Onde existe essa mentirosa fatalidade que nos humilhou? Onde encontraremos o primeiro acaso, que nos felicitara, e o segundo que nos empobrecera? Não há lágrimas que suavizem as ferocidades da nossa sina, nem ameaças que a forcem a desmentir-se. Será obrigatório o punhal ou o veneno, porque estava escrito o meu suicídio? A providencia é a ação da divindade. O grande da terra julgara-se grande na terra pela providencia. Era um majestoso edifício aos olhos da humanidade, e frágil barro entre as mãos de Deus. Quando o sopro da desventura lhe assolou as colunas, o grande só, e proscripto das ovações, em que ele foi menos laureado, era ainda o grande na desgraça, na esperança, na humildade, na renúncia e na confiança. Esperava o túmulo e antes dele um saldo de contas com o mundo, onde o rico deixa débitos enormes a solver. Humilhava-se diante Deus, que o abatera, não como um cego destino, mas como um decreto sancionado no céu, cumprido na terra, e explicado no dia das tremendas explicações dos mistérios, incompreensíveis aqui. Humilhava-se diante dos homens que nunca humilhara, diante daqueles que puderam abandoná-lo, mas não escarneces-lo pelo seu passado orgulho. Renunciara quantas prerrogativas o seu ouro lhe dera na sociedade, quantas pompas lhe caíam ao encontro na sua estrada de flores, quantas esperanças idealizara que mais o engrandecessem, na perspectiva do mundo, sem adulterar as mercês do Criador. Confiava na humildade da oração, no pão de cada dia, no repouso providencial de cada noite, porque no mundo nenhuma existência vira abandonada, nem a da ave que se levanta com a aurora, e louva ao Criador, e vai procurar o alimento que não deixou de véspera. 8. Não é assim o cínico. Herdara um tesouro que seus pais lhe prepararam, e preparara ele em seu coração todos os elementos para augmentá-lo. Que o ouro augmenta, quando é lançado no cadinho da perversidade. E o coração ferido de avareza é um segundo tesouro para quem herdou o primeiro. O mais eficaz instrumento da caridade, o ouro, nas mãos do avaro, converte-se em ferro de 2 gumes, um que lhe entra no próprio coração, outro no coração que lhe pede o obulo. É assim o cínico. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros,
Use o link na descrição do vídeo.